Olá, alunos do Colégio Batista, um forte abraço do professor Fábio. Damos início ao nosso novo módulo, né? Novo capítulo da nossa apostila. Nesse módulo, especialmente, nós vamos falar sobre a questão da energia no Brasil. Como, assim, sobre a energia no Brasil? Como que a energia no Brasil é composta? Como que ela é funcional? Como é que ela trabalha? Como é que ela chega até a população? E quais tipos de energia são essas? Por exemplo, nós veremos é, a energia solar, a energia eólica, a energia de biomassa. Então, assim, existem várias formas de energia. Então, assim, a produção de energia está ligada muito com a questão econômica de um país. Como assim, professor Fábio? Como que a questão da energia está ligada juntamente com a economia do país? Se o país tem uma boa produção de energia, certamente ele não vai ficar dependente de outro país. Então, isso é bom para a economia de um país. Então, literalmente falando, nós temos o Brasil equiparadamente a outros países, assim, podemos dizer que o Brasil é rico na formulação de energia. Que são essas energias que o Brasil produz hoje? O Brasil é, tem a sua produção muito exuberante de energia elétrica vindo exatamente da hidrelétrica, né, dos rios. Nós temos aí, o Brasil tem uma grande gama de rios, então assim, a produção de energia no Brasil é muito grande, até chegando compartilhar dessa energia aí para outros países da América do Sul. Então assim, é interessante nós temos uma noção da produção de energia, mas a produção de energia não resume somente na questão da é, energia elétrica, podemos dizer assim, né? Nós temos aí vários outros tipos de energia, podemos dizer a energia nuclear, a energia das termoelétricas, mas o preocupante é o seguinte, que cada vez mais cresce a população, há um boom na população, necessariamente devemos rever as questões de produção de energia. Como assim devemos ver a questão de produção de energia? Será que essa energia é boa para o país? Será que é boa para a população? Ou será que a energia ela é boa para o meio ambiente? Então vejamos, hoje na questão global, sobre os efeitos globais que o mundo passa, devemos ver o conceito de energia entre os seguintes fatores: população, economia e meio ambiente. Ou seja, os três têm que trabalhar junto. Então assim, virou uma grande loucura a produção de energia. Por exemplo, nós veremos nesse módulo seguinte que temos aí as energias limpas e as energias sujas, né? Então vejamos que a produção de energia ela mexe muito com a questão ambiental. E grande parte dos países do mundo tem esse problema. Por exemplo, no Brasil aqui nós temos duas usinas nucleares, né, que nós chamamos no meio técnico de reatores. Bom, o que são reatores? Reatores são onde que produz a energia. Então, o Brasil tem apenas dois reatores, mas se a gente olhar os outros países do mundo aí, tipo, a Rússia tem em torno de 85 reatores nucleares, os Estados Unidos tem 57. Então, assim, a produção de energia em alguns países do mundo é muito à frente do Brasil. Enquanto o Brasil ainda nós trabalhamos com a questão, como falei anteriormente, a questão da hidrelétrica, praticamente grande parte da energia vem da hidrelétrica, nós abrimos mão da produção da energia eólica e da energia solar. Para ter uma ideia, 80% da energia que vem, 80% da energia que nós temos aí poderia ser utilizada energia solar, ou seja, captar energia do sol. Enquanto os países tipo a Alemanha, hoje grande parte da energia vem do sol. Temos também a questão da eólica, né? O problema é que falta investimento. A energia vindo do vento, por exemplo, lá no Nordeste do Brasil nós temos aí várias é, vários ventiladores gigantes, podemos dizer assim. Qual a função desses ventiladores? É produzir energia, ou seja, cada vez mais essa energia vai produzir. Então, necessariamente, hoje o ser humano precisa de energia. Por quê? Hoje nós temos aí internet, nós temos
os games, né? Por exemplo, você fala assim, mas professor, eu tenho bateria, mas a bateria para recarregar precisa de energia. Então, o mundo precisa de energia. Então, o tópico que nós vamos estudar agora é uma coisa bem, como se diz, íntima do Brasil, que é exatamente petróleo. Bem, o que seria esse petróleo? O petróleo em si é o chamado ouro negro. O Brasil tem uma relação muito interessante com a questão do petróleo aqui dentro. Como que apareceu o petróleo aqui? Como é a história do nosso petróleo? Então, assim, em alguns livros, se você pegar alguma literatura, atenção pessoal que vai fazer prova agora, pessoal se preparando para um concurso, em alguns livros, né, o petróleo começa a ganhar força no governo de Getúlio Vargas. Mas, na verdade, o petróleo em si no Brasil, ele começa bem a aparecer bem antes. Então, vejamos um pouquinho para entender a história do petróleo no Brasil. Como ela começou? Então, em meados, lá, isso tudo começa com Dom Pedro II, né? Como assim Dom Pedro II tem a ver com o petróleo no Brasil? Dom Pedro II deu um passo muito importante porque durante o Brasil colônia, nós tínhamos aí a exploração do petróleo, do ouro dentro das terras brasileiras quem lembra da aula de história aí certamente vai lembrar que a coroa portuguesa cobrava o quinto, né, que era parte do imposto para a arrecadação. Então, assim, o que se arrecadava na mineração de ouro, diamante, praticamente não ficava em terras brasileiras, praticamente que ia para Portugal. Então, o que aconteceu nessa revolução toda? No governo de Dom Pedro II, ele motiva o seguinte: tudo que for achado no território brasileiro é de propriedade do governo brasileiro. Então aí podemos dizer que começa basicamente a história do petróleo no Brasil, porque se mantivesse o conceito de regras via de fatos que aconteceu anteriormente essa lei, imagine só o petróleo que o Brasil arrecada hoje. Praticamente não seria nosso, então praticamente seria para fora. Então, esse projeto de lei que Dom Pedro fez foi bem interessante porque praticamente ajudou o Brasil a ter lucros com seus próprios produtos. Então, essa lei praticamente ajudou no andar do Brasil. Então, assim, a partir daí, todo produto, assim, não falo somente na área de mineração, mas na área de agricultura, pecuária, qualquer coisa, extrativismo, tudo que fosse achado dentro do Brasil, mesmo que se tivesse comercializado com outros países, esse lucro, esse valor deveria ficar para o Brasil. Sim? Então, seguindo aqui. A história do petróleo, aqui em 1852, para vocês terem uma ideia, 1852. Tivemos a primeira tentativa de achar petróleo aqui no Brasil, lá em São Paulo. E assim, a ideia do petróleo nesse período era achar petróleo não na área litorânea, mas sim na área terrestre. Então, daí começa uma cronologia do Brasil que começa lá em 1852, a exploração do petróleo, lá em São Paulo. Depois, em 1928, é criado o Conselho Nacional de Petróleo, 1938. E em 1939, aí já estamos no governo de Vargas, é criado uma Agência Nacional de Petróleo. Hoje nós temos a chamada ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Então, o petróleo no Brasil começa a ganhar bastante status. E ao mesmo tempo que o Brasil começa a ter petróleo, começa as negociações, ou seja, o petróleo do Brasil, o Brasil por ser um país dependente de outros, certamente atraiu vários países para cá, na intenção de ter esse petróleo.
Então, a cronologia do petróleo no Brasil é muito curioso, porque o Brasil, assim, em relação a outros países, assim, o Brasil hoje é o 10º país na produção de petróleo no mundo. O petróleo aqui começa de uma forma artesanal. Como assim de uma forma artesanal? Ele começa a ter uma produção forte a partir do governo de Getúlio Vargas. Então, assim, Vargas deu um passo interessante porque ele fez um investimento nessa suposta esse suposto esse como dizer assim bem diferente nessa provável riqueza. Então, assim, até então outros países do mundo já estavam se dando bem com o petróleo, mas para o Brasil no governo Vargas era uma tentativa. Então o governo brasileiro, a partir do governo Vargas, começa a fazer o quê? A investir. Começa a investir. E isso possibilita exatamente o quê? Uma formulação de um território muito excepcional. Então vejamos aqui a seguinte frase de Vargas: o petróleo é nosso. Essa é uma famosa frase de Vargas, frase que se tornou famosa por ser pronunciada pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, por ocasião da descoberta de reserva de petróleo na Bahia. Então, assim, quando eu falei para vocês lá em 28, é feita a primeira tentativa de ter petróleo no Brasil, exatamente em São Paulo. Mas não deu muito certo a exploração, porque era uma exploração terrestre. Mas aí, a partir da exploração de petróleo na Bahia, isso tornou uma coisa bem grandiosa. Opa, temos petróleo na Bahia. Então, praticamente houve uma inversão, ou seja, houve uma motivação, uma evolução para a exploração. E detalhe, para quem não se lembra, assim, no período do Getúlio Vargas começamos a ter a criação das indústrias. Quem lembra do último módulo, nós falamos sobre a questão das indústrias e citamos o seguinte: a criação das indústrias estatais. Então, o governo Vargas ele possibilita a criação de uma estatal de grande peso, de peso marcante, que é a Petrobras. Então, assim, o governo Getúlio Vargas praticamente impulsionou a criação do petróleo, ou seja, com a criação da Petrobras, praticamente, nós tínhamos uma indústria que cuidava do nosso petróleo. Até então, o petróleo descoberto no Brasil dependia exatamente de outros países. Aliás, outros países, nós podemos citar os Estados Unidos, porque grande parte desse petróleo descoberto aí ocorreu exatamente durante a Segunda Guerra Mundial. Então, Vargas, praticamente, ele teve apoio norte-americano nessa questão do petróleo no Brasil, mas precisava de quê? De uma empresa que cuidasse desse petróleo. Então, quem cuidaria do petróleo do Brasil? Ou tinha duas opções: você criar uma empresa, e isso era uma questão mesmo de se adequar aos padrões internacionais, ou praticamente você entregar de mão beijada essa nova descoberta, ou seja, entregar essa riqueza para os norte-americanos ou países aliados. Então, houve um consenso nacional. Então, é criada exatamente a Petrobras, de acordo com um senso comum entre os líderes partidários da época. Então, assim, é criada essa estatal, e essa estatal ela tem uma função muito interessante. Ela hoje ocupa, acho que o quarto ou quinto lugar entre as maiores mineradoras do mundo. Então, assim, nós temos aqui um pequeno retrato como é que é o petróleo dividido aqui no Brasil. Temos aqui 3,7% é encontrado em área terrestre e grande parte na área continental, ou seja, grande parte do nosso petróleo encontrado hoje, ele vem da área oriental, ou seja, na área de mar, na área de... Então, vejamos aqui, o ranking global, aqui apresenta aqui os maiores produtores de petróleo do mundo. Em primeiro nós temos
esse nível aqui, ele vive pela produção de milhões de barris, tá, ok? Em primeiro lugar, nós temos os norte-americanos com maior produção. Segundo vem a Rússia. Terceiro vem a Arábia Saudita, depois seguido pelo Iraque, Canadá, Irã, China, Emirados Árabes, Kuwait, e o Brasil é o 10º produtor de petróleo. Só vejamos que esse ranking aí é interessante porque ele mostra que nós temos grande potencial de chegarmos até a altos níveis, ou seja, chegar ao topo, a proporção de outros países do mundo aí. Então, mas o problema foi o seguinte, como que o Brasil se tornou, assim, a Revolução Industrial no Brasil chegou muito tarde. O Brasil teve grandes problemas durante alguns anos. Na década de 80, a meados da década de 90, praticamente o petróleo que era arrecadado aqui no Brasil, ou seja, retirado do Brasil, era vendido para outros países para ser refinado. E o Brasil comprava esse petróleo refinado. O Brasil não tinha a tecnologia ainda de refino de petróleo. Essa situação começou a mudar quando o Brasil tenha inaugurado exatamente a Reduc. A Reduc, que fica aqui em Duque de Caxias, e temos outras também. A criação dessas empresas dessas fábricas industriais foram importantíssimas, porque praticamente quando o Brasil pegava o petróleo, vendia por um preço e comprava refinado por outro, praticamente nós saímos perdendo. Você imagine só, você vendia, é igual você vender o petróleo por R$2 e comprava por 5. Então faltava muito bem essa questão da tecnologia, ou seja, hoje o Brasil já se garante em ter essa tecnologia do refino. O Brasil hoje se dá o luxo de exportar. Um dos nossos vizinhos, muito importante na questão do petróleo, é a Venezuela. Mas basta lembrar que a Venezuela passa por uma crise econômica muito forte e esse petróleo não está segurando a economia da Venezuela. Hoje, a exploração do Brasil de petróleo, nós temos aí, aqui nesse pequeno mapa, nessas áreas em vermelho, são aqui áreas de exploração. Grande parte da nossa exploração hoje é feita na parte costeira, ou seja, na parte de mar. Temos as principais áreas de exploração, que são Santos, Campos, aqui na área de Macaé, do Rio, e na região norte. Essa exploração na região norte se inclui dentro da floresta amazônica. Preocupação extra, porque essa motivação leva ao interesse de outros países na floresta amazônica. E é interessante que no governo Lula houve um assédio muito grande na questão do petróleo, porque grandes áreas do Brasil de petróleo começou a aparecer novas reservas. E essas novas reservas começou a aparecer várias empresas querendo esse petróleo, ou seja, trabalhar com esse petróleo. Nós tivemos aí um boom muito grande. Por exemplo, quem conhece aqui a região de Macaé, do Rio de Janeiro, começou a aparecer várias empresas, ou seja, nós temos aqui vários projetos. Uma delas é aqui em Itaboraí, né, onde que teremos lá em Macaé também. Apareceu várias empresas, né? Hoje Macaé praticamente está um pouquinho abandonado, mas já ensaia-se uma volta dessa produção em Macaé, do petróleo. Mas então, assim, tivemos aí essa grande área aqui marcada aqui, ó, a gente vê do Rio de Janeiro a Santos, passando pelo Espírito Santo, é a grande área de mineração de petróleo dentro do Brasil. Um dos problemas muito grandes é o seguinte: nós temos aqui a Petrobras, né, que eu já falei para vocês. Essas reservas, hoje, elas não são só exploradas pela Petrobras, são exploradas por outras empresas. Isso eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Tivemos aqui a Petrobras, né, só revisando um pouquinho, que é a marca BR, né, essa daqui é BR, aquela marca do posto de gasolina, né. Tá aqui a data de criação da Petrobras, foi criada em
3 de outubro de 1953 em Brasília. Exatamente assim foi a data de criação da Petrobras. Grave bem, isso aí pode cair com uma prova, cara. Vejamos. Aí é que tá. O Brasil dos anos 2000 por aí, né? Ele vem com a participação do pré-sal, ou seja, a descoberta do pré-sal foi interessante porque é uma área de exploração, é um grande mundo de petróleo, e esse petróleo praticamente ia mexer com a economia do Brasil. Não mexeu porque a distribuição teve uma briga durante muito grande chamando royalties do petróleo. O que são royalties do petróleo? Cada estado que, por exemplo, o Rio de Janeiro, grande parte desse pré-sal estava na região do Rio de Janeiro, principalmente na área de Macaé e na área de Campos. Então, houve um acordo entre um acordo não, um consenso, e os valores foram distribuídos de partes iguais, ou seja, o valor de arrecadação, cada estado recebeu uma coisa. Então, até 2015, dependendo da área de exploração, o estado pertencente àquela região de exploração ganhava mais. Depois de 2016 para cá, o que aconteceu? O estado que tinha essa área de exploração, ele começou a ganhar igual aos estados os 26 estados do Brasil. Isso foi o pré-sal, mas o pré-sal ele ficava localizado no litoral e compreende o estado de Espírito Santo e Santa Catarina. Essa extensão possui exatamente 800 km de extensão e de km de largura. Esse pré-sal encontra-se a mais de 7.000 metros abaixo do nível do mar, abrangendo as bacias sedimentares de Campos e Santos e Espírito Santo, ou seja, é uma área muito grande na questão de exploração. Aí o que acontece? Não soubemos exatamente trabalhar com essa questão do pré-sal. Não soubemos exatamente. Então, ainda se mantém lá, mas ainda hoje, essa grande parte desse petróleo está sendo manipulado pelas empresas que participaram do leilão do pré-sal, ou seja, uma coisa que poderia ser bom para o Brasil, poderia ser de grande magnitude para o Brasil, praticamente perdemos, ou seja, houve o leilão, a ideia era vender esses poços, foi o ano passado, não me engano, e praticamente apareceu poucas empresas interessadas. Bem, se apareceu poucas empresas interessadas, é sinal que não levantou muito interesse. E praticamente o Brasil ele começa a perder, assim, já é 10ª potência econômica mundial na questão na exploração de petróleo, mas ele começa a perder território para os países árabes cada vez mais. Então, a exploração do petróleo no Brasil, ele passa por essa diversidade, ou seja, o Brasil é um grande produtor de petróleo, mas só que é um petróleo mal administrado durante anos, ou seja, desde a criação da Petrobras até os dias atuais, hoje poderíamos, sem dúvida nenhuma, ser o maior país na produção de petróleo no mundo, mas ainda passamos por dificuldades. Então, convido vocês a prestar atenção no próximo vídeo aí, que eu vou contar um pouquinho da história desse petróleo que cada vez mais cresceu no Brasil. Uma pequena observação: podemos ser muito grandes ainda com o nosso petróleo, ok? Fiquem aí.